Nesse vídeo a gente vai falar sobre a fonte das obrigações, ou sobre as fontes das obrigações. Afinal de contas, de onde nasce esse vínculo que liga o credor e o devedor em torno da prestação? Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Quando a gente falou sobre os elementos da relação jurídico-obrigacional, sujeitos, objeto e vínculo, a gente viu que o vínculo, que a gente chama de obrigação, é aquele elemento que liga, que une o credor e o devedor em torno do objeto, que é a prestação. A pergunta que naturalmente a gente faz a partir disso é: e de onde é que nasce esse vínculo? De onde surge essa ligação entre o credor e o devedor, a que a gente chama de obrigação? Meus amigos, essa, na verdade, é a pergunta sobre as fontes das obrigações. Quando eu pergunto de onde vem um determinado instituto, eu estou questionando sobre suas fontes. A pergunta, essa discussão sobre as fontes das obrigações não é nova, não. Na verdade, em Roma já se discutia sobre essa questão das fontes da obrigação. Num primeiro momento, por exemplo, os jurisconsultos da época consideravam que a obrigação decorria do contrato ou do ato ilícito, que eles chamavam de delito. Então, o contrato e o delito seriam as fontes do direito das obrigações, seriam as fontes das obrigações. Acontece que a complexidade da vida começou a mostrar que era necessário o reconhecimento de outras fontes. Na verdade, não é apenas o contrato que cria a obrigação, assim como não é apenas o delito, o ato ilícito que cria a obrigação. Eles começaram a perceber que existiam outros tipos de atos jurídicos ou de fatos jurídicos que também ensejavam o surgimento de uma obrigação para uma pessoa, o devedor, em relação a outra, o credor. E aí, eles pensaram, por exemplo, no que hoje nós chamamos de atos unilaterais. O ato unilateral é aquele em que há apenas uma manifestação de vontade. Apenas a pessoa que faz, que pratica o ato, é que manifesta a vontade de se obrigar. Mas da manifestação dessa vontade decorre sim uma obrigação, embora não seja um contrato. Os romanos chamaram isso de quase-contrato. Então a gente teria o quase-contrato, que seria um ato unilateral de vontade, seria a declaração de vontade de uma pessoa. Por exemplo, na promessa de recompensa, Aquele que encontrar meu cachorrinho perdido e trouxer para mim em perfeitas condições vai receber uma recompensa de determinado valor. É uma manifestação de vontade só, mas que cria obrigação para aquele que manifesta. Então esse seria um quase-contrato. E o contrato, propriamente dito, seriam também fontes de obrigações. De outro lado, começou-se a perceber que, além do delito propriamente dito, que é quando a pessoa tem intenção de causar um prejuízo, havia algumas situações em que havia um prejuízo, se verificava um prejuízo, mas em razão de um comportamento que não era intencional. É o que hoje a gente chama do ato ilícito culposo. Os romanos chamaram isso de quasi-delito. Então veja, no direito romano se identificaram 4 fontes do direito: o contrato, o quase-contrato, o delito e o quasi-delito. Contemporaneamente, nós também reconhecemos algumas fontes do direito. A diferença básica é que se começou a discutir a partir da modernidade se a fonte do direito das obrigações, se a fonte da obrigação não seria a lei. Na verdade, quando eu digo que um contratante é obrigado a cumprir o contrato, isso é assim porque a lei diz que é assim. Então, alguns autores chegaram a defender que a obrigação teria uma única fonte, que seria a lei. Evidentemente, como observava, por exemplo, Orlando Gomes, a lei cria a situação, a lei cria o direito, mas é necessário que isso seja complementado por um fato jurídico, para que na prática se possa dizer que alguém tem obrigação. Então, a lei sozinha não cria obrigação. Ela pode instituir uma obrigação, mas essa obrigação fica dependente da ocorrência de um fato jurídico, para que seja efetivamente uma obrigação exigível, para que o credor possa dizer: tenho o direito de exigir do devedor a prestação. Não basta que a lei simplesmente atribua aquele direito. Então, hoje existe uma discussão, até hoje se discute sobre quais seriam as fontes da obrigação,
Há uma certa divergência entre os autores, mas a gente pode sistematizar da seguinte maneira. A obrigação decorre da lei, quando a lei diretamente institui a obrigação. O exemplo clássico é a obrigação que tem os ascendentes de sustentar os descendentes, ou seja, de pagar uma pensão para os seus descendentes, assim como os descendentes eventualmente também podem ter a obrigação de pagar uma pensão para os ascendentes, né, para os seus pais. Mas a obrigação de pagar alimentos é uma obrigação instituída pela lei. A lei diretamente cria a obrigação de pagar alimentos. Quando a gente tem uma obrigação criada pela lei, a gente diz que essa é uma obrigação legal. Obrigação legal, aquela criada diretamente pela lei. Mas, na prática, a maior parte das obrigações, né, o maior número de obrigações acaba sendo criado pela manifestação de vontade. Então, as pessoas celebram contratos, as pessoas praticam atos unilaterais, as pessoas emitem, por exemplo, títulos, né, títulos de crédito, e com isso se obrigam a cumprir determinada prestação. Então, uma outra fonte das obrigações é a manifestação de vontade. Veja que alguns autores, né, a exemplo do Flávio Tartucci, fazem uma subdivisão, né? O Flávio Tartucci diz que as fontes da obrigação são a lei, o contrato, o ato unilateral, os títulos de crédito, o ato ilícito, né? Ele é bem minudente na classificação. Mas a gente poderia agrupar o contrato, o ato unilateral e os títulos de crédito como manifestações de vontade, né? O contrato resulta de uma manifestação de vontade. O título de crédito, né? Uma nota promissória, por exemplo, um cheque assinado por uma pessoa, resulta da manifestação de vontade dela também. Assim como o ato unilateral, aquele que promete pagar uma recompensa, por exemplo, também se obriga em razão da manifestação de vontade. Então a gente pode considerar como fontes a lei, já falei, aqui eu teria uma obrigação legal, e a manifestação de vontade, e aqui eu teria uma obrigação voluntária, né? Obrigação que decorre da vontade. Por fim, a gente também tem como fonte da obrigação o ato ilícito. Afinal de contas, o artigo 927 do Código Civil diz, né? Aquele que comete ato ilícito tem o dever de reparar o dano. Então, também é fonte de obrigação a prática de ato ilícito. E aqui está englobado tanto o ato ilícito em sentido estrito, aquele previsto lá no artigo 186 do Código Civil, como o abuso de direito, previsto no artigo 187. Vamos sistematizar? Vamos sistematizar aqui que é para ficar bem tranquilo esse assunto aí, que não tem dificuldade mesmo não. São fontes das obrigações. A lei, quando diretamente institui aquela obrigação, e aí a gente diz que essa é uma obrigação legal. A manifestação de vontade, quando a própria pessoa se obriga a cumprir aquela prestação por manifestar a vontade nesse sentido, e aí a gente tem o contrato, a gente tem os títulos de crédito e a gente tem os atos unilaterais, né, as declarações unilaterais de vontade, mas temos aí então a manifestação de vontade e dizemos que essa obrigação é uma obrigação voluntária, e temos também o ato ilícito, ou seja, o descumprimento de um dever de conduta e aí gerando prejuízo para outra pessoa, temos aí o ato ilícito, que pode ser tanto o ato ilícito em sentido estrito, né, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a alguém, a definição lá do artigo 186, ou o ato ilícito também pode consistir no abuso de direito, que é o exercício de um direito que ultrapassa, né, o princípio da boa-fé, que ultrapassa a função social daquele próprio direito. Certo? E aí temos uma responsabilidade. A gente chama genericamente esse tipo de obrigação de uma responsabilidade. Então, lei, manifestação de vontade e ato ilícito. Obrigação legal, obrigação voluntária e responsabilidade. Ou a gente vai ver aí, responsabilidade civil. Viram que tranquilidade, que moleza, que facilidade é esse assunto? Pois bem, mas a gente não acabou ainda não, tá? Antes da gente partir para o próximo vídeo e tratar do nosso próximo assunto, vá lá refrescar um pouquinho sua cabeça, levante aí, estique um pouquinho as pernas, encha ali sua xícara com mais um pouquinho de café
E aí você aproveita para poder comentar esse vídeo, curtir o vídeo também, se inscrever no canal, divulgar para seus amigos e conhecidos e ajudar a manter essa iniciativa, tá certo? Estou esperando você aqui daqui a pouquinho, tá bom? Um forte abraço e sapere aude!